Em um mundo onde tudo parece ruir, o Salmo 46 nos revela um mistério silencioso. Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro sempre presente na angústia. Essa declaração vai além do conforto espiritual. Ela é o código secreto que sustenta a estabilidade emocional e financeira. Quando nossa mente se alinha com essa verdade, ativamos uma frequência vibracional que ressoa com paz e segurança profundas. O poder da mente encontra seu eixo na crença consciente de um abrigo inabalável. Como Romanos 4,17 nos lembra, Deus chama à existência o que não existe, e essa chama é a fé que nos mantém firmes. Você já sentiu o solo desabar sob seus pés e ainda assim encontrar dentro de si um santuário inexplicável? Essa é a manifestação da prosperidade espiritual que nasce do reconhecimento desse refúgio divino. Em momentos de caos, nossa realidade interior se transforma quando permitimos que essa energia e consciência superiores guiem nossos pensamentos. Napoleon Hill e outros mestres da mente apontam que essa fé ativa é a força propulsora que sustenta a ação e a persistência. Ao cultivá-la, abrimos um canal para a ativação espiritual que transcende as circunstâncias externas. A mente humana é o campo de batalha onde se decide o destino do nosso estado de ser. O Salmo 46 é um convite para que tomemos posse dessa fortaleza interna, dominando as ondas turbulentas da dúvida e do medo. A visualização consciente do refúgio divino cria uma vibração que sintoniza nossa mente subconsciente com códigos de prosperidade e proteção. Assim, a guerra invisível que trava dentro de nós cede lugar à paz, um milagre diário que nasce do alinhamento entre crença e ação. Afinal, manifestar desejos começa com esse solo firme. Para muitos, a estabilidade parece um conceito abstrato, algo entregue ao acaso ou à sorte. Porém, a verdadeira estabilidade é um fruto da fé aplicada, uma manifestação consciente do poder da mente e da energia que carregamos. O versículo bíblico é um chamado para que não busquemos segurança em fundamentos instáveis, mas que fixemos nossa confiança na rocha eterna. Essa postura mental transforma crises em oportunidades de crescimento e expansão, mostrando que a base da prosperidade espiritual está enraizada na certeza do socorro divino presente. Ao reconhecer Deus como refúgio e fortaleza, somos convidados a uma prática diária de gratidão e afirmações poderosas que elevam nossa frequência vibracional. Podemos começar com um exercício simples: fechar os olhos, respirar fundo e afirmar silenciosamente: Deus é meu refúgio e fortaleza, meu socorro presente na angústia. Essa meditação desperta a consciência para o rio de provisão que flui dentro de nós, abrindo portas para uma transformação pessoal real. E é nesse despertar que começamos a entender o verdadeiro segredo da fé inabalável. Um mistério que desdobra caminhos para a jornada que está por vir. A fé aplicada é uma força viva que transcende a simples crença passiva. É a centelha que acende a chama da ação, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. Napoleon Hill nos ensina que essa fé ativa é a base para transformar dúvidas em oportunidades. Um código de prosperidade que só se manifesta quando movemos a mente e o coração em sintonia. No contexto do Salmo 46, essa fé se torna uma armadura invisível, que nos protege e impulsiona na tempestade. O poder da mente desperta para a realidade interior, onde a transformação pessoal é inevitável. Imagine o poder de uma mente que se recusa a ser dominada pelo medo, que reage com persistência em vez de desistência. Essa é a manifestação da fé aplicada, que nos conecta a uma frequência vibracional de abundância e paz. Cada ação tomada com crença consciente, alinhada à lei da atração, move o universo para colaborar com nossos desejos mais profundos. Romanos 4,17 nos lembra que Deus opera na energia da criação, e ao internalizar essa verdade, ativamos nosso potencial para manifestar milagres, mesmo diante do caos. Fé aplicada não é um estado passivo, mas uma prática diária de ativação espiritual, onde visualizações e afirmações poderosas alimentam a mente subconsciente. Quando agimos dessa forma,
Estamos ajustando nossa vibração para receber a prosperidade espiritual que é nossa por direito. Exemplo disso é a história de Maria, que em meio a perdas financeiras, cultivou essa fé ativa, transformando seu estado de ser e atraindo oportunidades inesperadas. A lição é clara: a fé que não gera ação é uma semente que não brota. O desafio em tempos difíceis é manter o equilíbrio entre o que sentimos e o que escolhemos acreditar. O confronto entre crença e dúvida é a verdadeira guerra interna que define nosso destino. Fé aplicada é o escudo que protege nossa mente subconsciente das ondas negativas e nos ancora em um código de prosperidade que ultrapassa o visível. Esta força invisível é capaz de nos levar a um estado onde a mente e o espírito vibram em sintonia, atraindo soluções que antes pareciam impossíveis. Agora convido você a um exercício simples que fortalece essa fé. Escreva uma afirmação poderosa relacionada à sua maior necessidade hoje e repita-a com convicção todas as manhãs, sentindo a energia e consciência por trás de cada palavra. Este pequeno ato de disciplina cria uma realidade interior que se reflete no externo, ativando a lei da atração de forma profunda e duradoura. Assim, a fé aplicada deixa de ser um conceito abstrato para se tornar o motor da sua prosperidade espiritual, preparando o terreno para o próximo mistério a ser revelado. Nossa mente é o campo onde travamos as batalhas mais decisivas da vida. Entre pensamentos, emoções e crenças, ela é a fonte da realidade que experimentamos. Um verdadeiro poder oculto que a maioria desconhece. Quando alinhamos nossa mente subconsciente com uma vibração elevada, ativamos um código de prosperidade que reprograma nossa realidade interior. A física quântica e a neurociência nos mostram que nossos pensamentos emitem energia e consciência que moldam o mundo ao nosso redor. Assim, controlar a mente é o primeiro passo para manifestar desejos genuínos. No turbilhão das incertezas, o poder da mente revela-se como um recurso infinito para a transformação pessoal. A capacidade de visualização, usada com fé ativa, cria uma frequência vibracional que conecta o nosso estado de ser com a abundância divina. Pense em pessoas como José, que mesmo em prisão, manteve a mente firme, visualizando sua libertação e prosperidade futura, refletindo o ensinamento de Romanos 4:17 sobre a força da crença consciente. Esse exemplo nos inspira a cultivar uma mente firme e repleta de gratidão, capaz de atrair milagres mesmo em meio ao caos. A mente subconsciente é o terreno fértil onde semeamos as sementes da nossa experiência. Quando não a cultivamos com cuidado, permitimos que o medo e a dúvida cresçam e bloqueiem a manifestação dos nossos desejos. A ativação espiritual, por meio de afirmações poderosas, é o caminho para reorientar essa mente para a prosperidade espiritual, mudando a frequência vibracional que projetamos ao universo. Essa mudança sutil é a verdadeira chave para transformar crises em oportunidades, um segredo guardado em um versículo bíblico que desperta a consciência. Cada pensamento é uma vibração que ressoa em nossa realidade interior, criando um campo magnético para aquilo que desejamos ou tememos. O estado de ser que cultivamos determina o tipo de experiências que manifestamos. É a lei da atração em ação, guiada pela energia e consciência que emanamos. Desenvolver o hábito de observar a mente, sem julgamento, abre caminho para a cura e o crescimento espiritual, preparando o indivíduo para agir com clareza e firmeza, mesmo quando o caos parece dominar. Convido você a praticar um exercício de visualização consciente, onde imagine com detalhes a vida que deseja manifestar, sentindo a emoção dessa realidade já presente. Essa prática é uma forma poderosa de alinhar mente e espírito, ativando a lei da atração e moldando sua realidade de dentro para fora. É assim que o poder da mente se revela não só como campo de batalha, mas como a fonte inesgotável de prosperidade que Deus colocou em nosso interior e que nos leva a compreender a diferença crucial entre medo e fé, tema que exploraremos a seguir. Nos momentos em que o caos parece dominar tudo ao redor, surge uma batalha silenciosa dentro de nós,
onde o medo e a fé se enfrentam como forças opostas. A mente subconsciente reage às frequências vibracionais que cultivamos, moldando nossa realidade interior e definindo o caminho da prosperidade espiritual ou da estagnação. É nesse campo invisível que a verdadeira guerra acontece, não no mundo exterior, mas na crença consciente que carregamos em nosso coração. Romanos 4:17 nos lembra que Deus chama aquilo que não é como se fosse, desafiando-nos a manter a chama da fé ativa mesmo diante da dúvida. Quando nos deixamos dominar pelo medo, abrimos espaço para a manifestação de resultados limitantes, enquanto a fé sólida age como um código de prosperidade que ativa a transformação pessoal. Napoleon Hill e outros mestres da mente ensinaram que a diferença entre os que prosperam e os que sucumbem está no domínio das afirmações poderosas que repetimos internamente. Uma vibração ajustada ao poder da mente é capaz de alterar o curso das situações, criando um ambiente fértil para milagres acontecerem, não por acaso, mas por alinhamento energético e consciência elevada. O segredo está na prática constante de cultivar o estado de ser que rejeita a dúvida e abraça a confiança no fluxo divino. Cada pensamento é uma semente, e ao escolher a fé ao invés do medo, fortalecemos a nossa frequência vibracional, desenhando um futuro que, com a abundância e a paz interior, é uma dança sutil entre a mente e o espírito, onde o caos externo não tem poder sobre quem vive em consonância com a lei da atração e os princípios bíblicos de esperança e coragem. Pessoas reais que incorporaram esse princípio, como líderes espirituais e visionários, mostram que a verdadeira segurança reside na confiança ativa em Deus e em si mesmos, permitindo que a mente subconsciente seja reprogramada para o sucesso. Não é sobre ignorar as dificuldades, mas sobre elevar-se acima delas, com uma crença consciente, que atua como um escudo invisível contra as tempestades da vida. É a diferença entre sucumbir ao desespero e manifestar a realidade que desejamos. Agora convido você a observar seus próprios pensamentos e emoções nas próximas horas, percebendo se sua vibração está alinhada com a fé ou se o medo ainda ecoa em sua consciência. Experimente, em silêncio, uma afirmação poderosa, como minha fé é maior que qualquer dúvida, e sinta essa verdade ressoar no seu ser. A jornada para um estado inabalável segue, pois enquanto a mente batalha, um caminho de luz já se revela à frente. A diferença entre medo e fé nos tempos de crise é uma fronteira invisível, mas poderosa, que determina nosso destino. Quando a dúvida se instala, ela diminui a vibração, bloqueando a manifestação e a prosperidade espiritual que a fé ativa pode gerar. Romanos 4:17 nos lembra que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, revelando a força da crença consciente em criar nossa realidade interior. É nessa batalha interna entre crença versus dúvida que a mente subconsciente se torna o campo de batalha da transformação pessoal. Você já percebeu como uma única afirmação poderosa pode alterar sua frequência vibracional e abrir portas para milagres? Em meio ao caos, o medo tende a dominar, lançando sombras sobre nosso estado de ser e bloqueando a ativação espiritual que move a energia e consciência para um fluxo positivo. Mas a fé, quando cultivada com disciplina e gratidão, eleva a mente para além da crise, atraindo experiências alinhadas com o código de prosperidade divino. É como se o universo respondesse à nossa vibração, manifestando desejos que antes pareciam inalcançáveis. Pessoas que conseguiram virar essa chave interna relatam uma profunda mudança, fruto da visualização consciente e do controle mental sobre seus sentimentos. O segredo está em entender que medo e fé não são apenas emoções, mas frequências vibracionais que influenciam diretamente nossa mente subconsciente e o poder da mente em criar. O que você escolhe alimentar determina a qualidade da sua manifestação. Assim como um rádio sintoniza estações, nossa mente escolhe entre a frequência do medo ou a da fé ativa, sendo essa última a fonte da prosperidade espiritual e da transformação pessoal que desejamos.
Não estamos falando de ignorar a realidade, mas de elevar nossa consciência para além dela, para o lugar onde a verdadeira criação acontece. Na prática, isso significa romper com padrões de dúvida e cultivar uma crença consciente que se fortalece a cada dia por meio de afirmações poderosas e da visualização vívida do resultado desejado. É nessa jornada interna que ativamos a lei da atração, e a mente subconsciente começa a alinhar nossos pensamentos e ações para que a manifestação se torne inevitável. Você pode começar agora mesmo, sentindo a energia da fé fluindo, reconhecendo a diferença sutil entre hesitar e avançar com confiança, mesmo quando tudo parece incerto. Quando começamos a viver essa realidade interior como nossa verdade, o medo perde espaço e a fé ativa se transforma em uma força inabalável, capaz de sustentar-nos em qualquer tormenta. Essa mudança vibracional nos prepara para o próximo passo, onde exploraremos como construir uma mentalidade que não se abala diante das crises, mantendo-nos firmes e prósperos. Você está pronto para descobrir esse segredo? Não temeremos não é apenas uma promessa vazia, é um estado de ser que molda a alma e fortalece a mente contra as tempestades da vida. Essa postura mental é uma manifestação concreta da fé ativa, um código de prosperidade que ativa nossa consciência para operar além da dúvida. Ao adotarmos essa frequência vibracional, começamos a perceber que a estabilidade emocional e espiritual nasce de dentro e não das circunstâncias externas. Imagine uma força interna que sustenta cada pensamento e ação, uma energia que transcende o medo e cria um ambiente fértil para milagres. Essa mentalidade é cultivada através da prática diária da gratidão e da crença consciente, alinhando nosso campo mental com as afirmações poderosas que reforçam nosso propósito divino. Pessoas que incorporam esse estado vibracional encontram no versículo bíblico a âncora que lhes permite navegar pelas crises com serenidade e confiança. O poder da mente se manifesta não por negar os desafios, mas por elevar a percepção e transformar o caos em oportunidade, um processo que a neurociência hoje explica como a reprogramação da mente subconsciente. Cada desafio é um convite para ativar a lei da atração, demonstrando que a mente é um campo fértil para plantar sementes de prosperidade espiritual. Ao persistir no estado de ser não temeremos, reprogramamos nossa energia e consciência para responder com coragem e sabedoria. A transformação pessoal ocorre quando essa crença profunda é mais forte que a dúvida, gerando um efeito dominó que altera toda a realidade interior e, consequentemente, a externa. Esse é o segredo que poucos compreendem. A firmeza mental não é a ausência de medo, mas o domínio sobre ele pela fé aplicada. Ao compreender isso, abrimos espaço para que a manifestação se torne natural e inevitável, elevando a vibração pessoal para um patamar onde a prosperidade espiritual flui em abundância. Assim, permanecemos inabaláveis, não por controle externo, mas por uma profunda conexão interna com o divino e o poder da mente. Ao nos prepararmos para explorar o próximo nível dessa jornada, a conexão entre o caos e as oportunidades se torna clara, revelando um panorama onde a crise não é inimiga, mas aliada na construção do novo. Está preparado para descobrir como o aparente desastre pode ser a semente da sua maior transformação? No meio do turbilhão, onde a maioria vê destruição, reside uma força silenciosa e poderosa. O caos é o solo fértil onde germinam as maiores transformações. Essa ideia sutil e profunda está alinhada tanto com os ensinamentos bíblicos quanto com as descobertas de Napoleon Hill sobre a manifestação consciente. Quando nossa mente sintoniza na frequência vibracional da fé ativa, a instabilidade se revela como um convite para renovar a realidade interior, ativar a energia e consciência e manifestar desejos que antes pareciam distantes. A crise, embora desconfortável, funciona como um catalisador que testa nossa crença consciente e ativa o poder da mente para buscar soluções inovadoras. É nesse espaço que a visualização e as afirmações poderosas se tornam ferramentas
essenciais para transformar o medo em prosperidade espiritual. A mente subconsciente responde com rapidez quando alimentada por essas práticas, revelando caminhos invisíveis que conectam o estado de ser interno à criação da nova realidade. Exemplos abundam. Pessoas que, em meio a dificuldades financeiras ou emocionais, descobriram que o caos interno despertou a força para reprogramar suas crenças limitantes. Como o rio que abastece a cidade de Deus, mencionado no Salmo 46, a provisão nasce de uma fonte interna, uma manifestação do poder divino na mente e no coração. É nesse fluxo que percebemos que a abundância não depende do cenário externo, mas da qualidade vibracional que escolhemos manter. Assim, o caos deixa de ser inimigo e se torna um parceiro na jornada da transformação pessoal. A ativação espiritual se manifesta quando aceitamos que os desafios são necessários para ajustar nossa frequência e alinhar nossa realidade com o código de prosperidade. Ao cultivar essa visão, rompemos as barreiras do medo e criamos um espaço para que os milagres ocorram com naturalidade e propósito. Prepare-se para perceber como essa compreensão redefine onde e como buscamos segurança, pois a próxima etapa nos revela os perigos ocultos de apoiar nossa vida em alicerces instáveis. Um convite para que a fé seja a base sólida de toda existência. Deixemos que o versículo "Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus" nos conduza a uma revelação profunda e silenciosa. Não se trata apenas de uma imagem poética, mas de um código oculto para a prosperidade espiritual. Uma ativação interna que pulsa dentro de cada um de nós. Esse rio é a fonte inesgotável da realidade interior, onde nossa fé ativa e frequência vibracional se alinham com a energia e consciência divina. Ao conectarmos nossa mente subconsciente com essa fonte, abrimos as portas para manifestar desejos e experimentar a transformação pessoal. Você já percebeu como a verdadeira abundância nasce de dentro, fluindo como um rio calmo que atravessa a turbulência do mundo? Essa água viva representa a ativação espiritual que nos nutre, sustenta e renova, mantendo a cidade, nossa vida, vibrando em harmonia com o poder da mente e o estado de ser. Napoleon Hill e outros mestres da manifestação entenderam que é nessa conexão profunda que reside o segredo para uma prosperidade que não depende de circunstâncias externas. Romanos 4,17 reforça essa ideia, mostrando que Deus chama aquilo que não é como se já fosse, e é nessa crença consciente que encontramos força para enfrentar o caos. Já imaginou se pudéssemos acessar essa corrente interna sempre que quiséssemos, como uma fonte inesgotável de milagres e afirmações poderosas? Assim como um rio alimenta a terra, essa energia interna molda nosso mundo externo e nos guia na visualização da vida que desejamos. A mente subconsciente, muitas vezes subestimada, é o terreno onde se plantam as sementes da prosperidade, desde que irrigadas pela fé e gratidão. É nesse fluxo contínuo que reside o poder de transformar sonhos em realidade, elevando nossa vibração para sintonizar com a lei da atração. Quando mergulhamos nesse rio, permitimos que nossas crenças ultrapassem a dúvida, abrindo espaço para a manifestação consciente e o florescimento espiritual. Podemos pensar na cidade como nossa própria alma, nutrida pelo rio da abundância interior, revelando que não há escassez quando nossa energia e consciência estão alinhadas. A ativação espiritual que nasce dessa conexão nos dá acesso ao código de prosperidade, que transcende o tempo e as condições externas. A chave está em cultivar esse fluxo por meio de práticas diárias que reforcem a fé ativa e o estado de ser elevado. Você está disposto a mergulhar nesse rio e deixar que ele transforme sua realidade, ativando um ciclo de crescimento e plenitude? Convido você a fechar os olhos por um instante, sentir a corrente serena desse rio dentro de si e reconhecer que a verdadeira provisão começa na harmonia entre mente, espírito e fé. Permita que essa experiência se torne um exercício de ativação espiritual em sua rotina, nutrindo sua realidade interior e manifestando uma prosperidade sólida e duradoura. Assim, seguimos descobrindo como evitar os fundamentos instáveis
que nos desviam do caminho, e como essa fonte interna nos prepara para encarar desafios maiores que virão. Muitos de nós já experimentamos a ilusão de que segurança está atrelada a bens materiais, ao mercado financeiro ou à aprovação alheia. Essa crença, por mais comum que seja, esconde um perigo silencioso. A instabilidade desses fundamentos pode desmoronar nossa vida de forma inesperada. A prosperidade espiritual verdadeira não se apoia em circunstâncias externas, mas em um alicerce sólido de fé ativa e consciência elevada. Quando colocamos nossa segurança em coisas transitórias, abrimos espaço para a dúvida e o medo corroer em nossa mente subconsciente, sabotando a manifestação dos nossos desejos. A mente, dominada por crenças erradas, fica vulnerável às oscilações da vida e perde a frequência vibracional necessária para manter a estabilidade emocional e financeira. Romanos 4,17 nos lembra que a criação acontece na fé consciente, não na insegurança dos nossos sentidos. Como nos ensinam Napoleon Hill e Bruce Lipton, a mudança começa ao transformar a realidade interior, abandonando crenças limitantes e cultivando afirmações poderosas. Só assim podemos quebrar o ciclo da instabilidade e construir um estado de ser que resiste às tempestades externas. Já viu alguém que, mesmo em meio a crises econômicas, mantém uma calma e confiança inabaláveis? Essa pessoa não está imune ao caos, mas desenvolveu uma mente alinhada com o código de prosperidade, uma vibração que não depende das circunstâncias, mas da conexão profunda com Deus, fonte da energia e consciência que moldam a realidade. Isso é ativação espiritual em ação, um exercício diário de visualização e gratidão que fortalece a crença versus dúvida, criando um ambiente interno fértil para a manifestação. Por outro lado, depender de fundamentos instáveis é como construir sobre areia, fadado a ruir no primeiro sinal de instabilidade. A lei da atração responde diretamente à qualidade de nossa mente subconsciente, e não à quantidade de dinheiro ou status que possuímos. Por isso, é vital reconhecermos que a verdadeira segurança não está no externo, mas no poder da mente e na fé aplicada, que nos sustenta em qualquer circunstância. É o estado de ser, não o ter, que determina a nossa realidade. Convido você a refletir. Onde está sua verdadeira segurança hoje? Está em algo que pode se desfazer? Ou na firmeza espiritual que surge da crença consciente? Essa descoberta nos leva a colocar Deus no centro da vida, um eixo que será tema do próximo passo nesta jornada. Em meio às turbulências da vida, encontramos uma verdade fundamental no Salmo 46. A presença de Deus como o centro imutável que equilibra todas as coisas. Quando colocamos Deus no centro da nossa existência, criamos um eixo de estabilidade que transcende as oscilações emocionais e financeiras. Essa centralidade ativa uma frequência vibracional que ressoa com paz e segurança, mesmo quando o mundo parece desabar. Essa conexão que eleva nossa realidade interior e fortalece nossa mente subconsciente para manifestar prosperidade espiritual autêntica. A ciência moderna, alinhada com os ensinamentos de líderes espirituais como Napoleon Hill e Joe Dispenza, confirma que a energia e consciência que colocamos em nosso eixo interno determinam a qualidade da nossa vida. Manter Deus no centro significa cultivar uma crença consciente que supera o medo e a dúvida, ativando afirmações poderosas que reforçam nosso estado de ser. Essa prática constante transforma a mente em um campo fértil para a manifestação de desejos alinhados com o bem maior. Ao vivenciar essa centralidade divina, percebemos que as crises externas são apenas testes para fortalecer nossa fé ativa e nossa resiliência. Não se trata de negar os desafios, mas de reconhecê-los como oportunidades para realinhar nossa mente e coração com a fonte infinita de provisão e amor. Esse alinhamento nos permite manter a clareza e a disciplina necessárias para agir com propósito, conduzindo à prosperidade real e duradoura que vai além do material. Já parou para notar como algumas pessoas irradiam calma e segurança em meio ao caos? Elas descobriram o segredo do eixo divino, que sustenta sua paz interior e capacidade de manifestar milagres. Essa postura mental
é a base da transformação pessoal e da ativação espiritual, onde a lei da atração trabalha a nosso favor, conectando nossa mente subconsciente com a energia criativa do universo. É a base para construir uma vida onde a prosperidade espiritual e material coexistem em harmonia. Sinta agora o convite para colocar Deus no centro do seu ser, realinhando sua vibração e ativando o código de prosperidade em seu dia a dia. Esse passo será o próximo capítulo da nossa jornada, onde veremos como prosperidade exige ação e fé caminhar lado a lado. A verdadeira prosperidade não nasce apenas da crença consciente. Ela floresce quando a fé ativa se traduz em ação consistente. Inspirados por Napoleon Hill, entendemos que a fé sem obras é como uma semente sem água, incapaz de germinar. A vibração gerada pela ativação espiritual precisa encontrar expressão no mundo material através de esforços focados e disciplinados, que sintonizam nosso estado de ser com a frequência vibracional da abundância. Essa ação não é um esforço desesperado, mas um movimento consciente, alinhado com a energia e consciência do universo. Quando nossa mente subconsciente recebe afirmações poderosas reforçadas pela gratidão, manifestar desejos torna-se um processo natural. A visualização clara e o controle das crenças versus dúvida nos guiam para superar obstáculos internos, criando um caminho de prosperidade espiritual onde a manifestação se torna inevitável. Lembre-se do poder da mente. Ela é o campo de batalha onde nossas crenças moldam nossa realidade interior. Por isso, agir com fé significa trabalhar em harmonia com a lei da atração, confiando que cada passo é uma ativação do código de prosperidade que Deus depositou em nós. Esse equilíbrio entre ação e fé é o diferencial para romper ciclos de escassez e abraçar a transformação pessoal profunda. Quando você alinha seu esforço com a fé inabalável, começa a perceber que a prosperidade não é um destino distante, mas um estado de ser que se manifesta aqui e agora. É como um rio que flui incessantemente, abastecendo cada área da sua vida com abundância e paz, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A chave está em manter essa conexão viva, mesmo diante do caos. Agora, prepare-se para compreender como quebrar as guerras internas pode ser a estratégia mental definitiva para manter essa prosperidade. Estamos chegando a um ponto crucial dessa jornada. A verdadeira batalha raramente acontece fora de nós. O Salmo 46 nos fala sobre Deus fazendo cessar as guerras, e isso não se limita aos conflitos externos. Há guerras que rugem em silêncio dentro da alma. Ansiedade, medo, comparação, dúvida, todos esses inimigos internos vibram em frequências que bloqueiam a manifestação e desviam a mente subconsciente da criação consciente. Se você já acordou com o peito apertado e pensamentos em espiral, sabe que a maior guerra é invisível, mas profundamente real. A física quântica nos revela que a realidade exterior reflete nosso estado interior. Quando não pacificamos a mente, ela se torna um campo minado que repele milagres e sabedoria divina. A energia e consciência com que nutrimos nossos pensamentos determina o que manifestamos. O versículo bíblico que fala do fim das guerras é, na verdade, um convite ao silêncio interior, à entrega, à gratidão e ao realinhamento com o fluxo do rio que abastece nossa essência. Pessoas que vivem em constante conflito interior geralmente tentam compensar esse vazio com correria, metas desconectadas e busca por validação. Mas a paz verdadeira é uma vibração que não depende de conquistas externas. É um estado de ser que precisa ser cultivado como uma semente sagrada. É nesse terreno de calma que a fé ativa encontra espaço para florescer, criando um campo fértil para a manifestação consciente dos desejos mais profundos. Exercícios como a meditação guiada com afirmações poderosas, a visualização de um jardim interno em paz, ou a simples repetição silenciosa de Deus está no controle, podem transformar completamente a vibração do seu dia. Pequenos rituais diários têm o poder de desativar padrões de estresse e ativar o código de prosperidade latente em sua alma. A paz, portanto, não é ausência de problemas,
mas a presença consciente de Deus em meio a todos eles. Se você está ouvindo isso, talvez esteja no limiar de uma nova fase, onde a guerra interna não tem mais espaço e onde a vibração da serenidade começa a moldar um novo futuro. E quando esse silêncio sagrado toma conta, começamos a perceber com mais clareza como os ensinamentos de Napoleon Hill e as verdades bíblicas se entrelaçam como parte de um mesmo caminho espiritual e prático para a abundância. Há um elo invisível que conecta os antigos textos sagrados às mais modernas descobertas sobre a mente humana. O Salmo 46 não é apenas um cântico de confiança, é uma revelação codificada sobre como a realidade interior molda o mundo exterior. Quando a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ela ativa o mesmo princípio que Napoleon Hill descreveu como fé aplicada. Uma força interior que opera além da lógica, sustentada pela vibração da certeza silenciosa. A Bíblia ensina que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Enquanto Hill afirma que a visualização nítida e a crença consciente são pré-requisitos para manifestar desejos. Ambos falam da mente subconsciente como solo fértil, onde sementes de palavras, emoções e imagens geram frutos, sejam bênçãos ou obstáculos. Não é coincidência, é a convergência entre sabedoria espiritual e ciência aplicada à consciência. Quando lemos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, compreendemos que essa corrente é o fluxo da presença divina em nosso estado de ser. Esse rio não é externo, ele corre dentro de nós como uma frequência vibracional, acessível pela gratidão, oração, afirmações poderosas e imaginação criativa. Hill chamou isso de autossugestão. Os profetas chamaram de meditação dia e noite. É o mesmo caminho. Muitas pessoas vivem presas entre fé e dúvida, como se fossem forças opostas. Mas o verdadeiro segredo está em dissolver a dúvida com a prática diária da fé ativa. Fé que não espera ver para crer, mas sente antes de ver. É nesse espaço entre a crença consciente e a energia do desejo que a transformação pessoal acontece. É aí que a realidade começa a obedecer à vibração interior e os milagres se tornam naturais. Se você chegou até aqui, já iniciou uma jornada profunda. Agora resta apenas um passo: permitir que essa sabedoria deixe de ser apenas inspiração e se torne respiração. Prática diária, vivência constante, presença viva em seu cotidiano, porque o código foi revelado e ele está vibrando agora dentro de você. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.